Vamos explorar 3 tipos de corantes. Através deste trabalho, vamos conhecer 3 classes de corantes: os trifenilmetanos, as fitalocianinas e os branqueadores ópticos, entender melhor a sua estrutura química e detalhar as suas características. Os trifenilmetanos são uma classe de corantes orgânicos artificiais permitidos para uso na indústria alimentícia no Brasil. Exemplos incluem o azul brilhante, o verde rápido e o azul patente. Também podem estar presentes em tinturas de cabelo semipermanentes e temporárias, entre outras aplicações. Veremos também como é a estrutura química e a classificação dos trifenilmetanos. Os di- e triarilmetanos são classes relevantes de corantes classificados pela sua estrutura química. Eles pertencem à classe de corantes de polimetina e podem ser considerados polimetinas ramificadas. Os átomos de carbono central nestes corantes são hibridizados sp2. Os núcleos aromáticos desses corantes geralmente apresentam grupos funcionais com características auxocrômicas, que fornecem elétrons para o sistema conjugado e proporcionam o efeito batocrômico, ou seja, deslocamento para comprimentos de onda maiores na absorção de luz. Os corantes ditriarilmetina apresentam absorção intensa na região do visível. Entendemos a sua estrutura química, mas qual o nível de toxicidade dessa classe de corantes? Alguns corantes, como o azul brilhante, foram banidos em alguns países, assim como o básico Violet 3. A maioria é considerado de baixa toxicidade, mas outros causam preocupações, o que demanda monitoramento e métodos analíticos para sua detecção. Podemos ver como é a estrutura química do azul brilhante. E, em resumo, os corantes triarilmetina trifenilmetano são uma classe química importante e diversificada, utilizada em várias indústrias devido à sua cor intensa e propriedades muito variadas. Olá, meu nome é Manuel. Irei falar sobre a segunda parte do conteúdo sobre filatotianina. Com base na informação fornecida nas fontes, o corante filatotianina é uma classe importante de corante abordado em diversos contextos. Aqui estão os pontos principais sobre o corante filatotianina, conforme o texto. Primeiro, irá falar sobre a história e descoberta. O primeiro corante filatotianina foi obtido em 1907 a von Braun e Tinach como subproduto de uma reação, mas não foi considerado atrativo na época. Em segunda parte, em 1927, Diebeck e von der Waals sintetizaram um composto azul, uma filatotianina de cobre, que possuía uma boa estabilidade em meio ácido alcalino sob aquecimento, além da propriedade de colorir outros materiais. Em 1929, Darmstadt e Deitz observaram a formação de uma filatotianina de ferro em recipiente de ferro, com esmalte lacado durante uma síntese de semelhança. Outros experimentos também obtiveram filatotianina de cobre níquel. A primeira filatotianina de cobre só foi comercializada em 1935. A segunda parte, irei falar sobre a classificação e a estrutura da química. O termo filatotianina foi utilizado pela primeira vez em 1933 por Patrick Lickett para descrever essa classe de corantes orgânicos. Eles falam complexos com diversos metais, como cobre, cobalto, níquel, alumínio e titânio, e também com semimetais, bário, sílico, arsênio, germânio e não metais, potássio. São compostos de coordenação macrocrílicos altamente conjugados, constituídos por 4 anéis insólidos. Cada um desses anéis é formado pela fusão de um anel benzênico com um anel
Friol, uma eticultura básica, confere aromaticidade, conformação de sistema pi, conjugado com digérito elétrico, que origina as bandas de absorção da região do visível, determinando a propriedade de coloração. O cromóforo, a estrutura responsável pela coloração, constitui de sistema planar tetra derivado de uma benzotetraporfirina, que é uma azulina. A compensação de elemento metálico não na cavidade central da escultura confere diversas tonalidades para esta classe de corante. Grupos autocrômicos também podem causar diversificação da tonalidade. Por exemplo, o aumento da oxigenação dos anéis altera gradualmente a tonalidade de azul para verde ou verde amarelada, produzindo diversos tons turquesa. Um exemplo citado é o corante reativo Remazol, turcoíde, bru e quinde, que possui um grupo fitalocianina de cobre como cromóforo. Os corantes fitalocianina são mencionados como grupo cromóforo associado ao corante reativo direito. Sob a propriedade etibe resistente à luz, ao calor e ao solvente. As fitalocianinas de cobre são mais produzidas devido às suas melhores propriedades: brilho intenso, rendimento eficiente e boa relação custo-benefício. São solúveis em água, mas também pode existir na sua forma vasta. A forma vai como Brilliant Blue 4D pode ser convertida em uma forma solúvel, forma líquido, através de uma reação da redução com tionito, permitindo o entendimento da fibra. Após deposição ao ar, a forma neutra é tirada e volta à estrutura insolúvel, fixando a cor. Através da aplicação e uso, varia do azul avermelhado ao verde amarelado. São empregados como pigmento na fabricação de tinta e placa, devido à sua resistência a solvente. São usados em corante textos associado à classe do corante reativo direito. Corante reativo com grupo fitalocianina de cobre são utilizados em tingimentos de fibra de celulose, como algodão e linho, lã e também na tintura de couro. No tingimento de couro, o grupo reativo de corante, exemplo, clorotiazina reage com o grupo amino do couro, formando ligação covalente. Esse processo é realizado em banho de tingimento alcalino tamponado. A estrutura do couro contém grupos aminoácidos glitina e pronina, que forma fibras de colágeno, apresenta quistes hidrofílicos ácido orbárico. O quiste específico para reação química com corante. Corante reativo interage por ligação covalente, mas também pode ter caráter aniônico devido ao grupo sulfonato, permitindo interação eletrostática. Através da detecção e análise eletropeticoscopia de infravermelho e R pode ser utilizado para identificar fitalocianina de cobre em amostra, como em tecido aquilológico ou obra de arte. Qual a toxicidade e eluente? Os corantes fitalocianina são listados como um dos grupos estruturais cromóforos. Corantes reativos, como fitalocianina, apresentam difícil remoção do eluente, são estáveis à luz, calor e agentes oxidantes. Eles são biologicamente não degradáveis. Pode ser prejudicial para a vida aquática, mesmo em baixa concentração. Para encerrar, em resumo, as fitalocianinas são uma classe de corante sintético com estrutura macrofílica complexa, contendo um sistema conjugado de 18 pi elétricos que confere cores intensas variadas, especialmente tom em azul e verde. São conhecidas pela sua notável resistência e estabilidade, sendo amplamente utilizada como pigmento e corante texto, particularmente como corante reativo e direto, incluindo aplicação em couro. Embora solúvel em água, pode ser aplicada da forma vasta,
Tudo que são diversas matrizes abortivas por técnicas espectroscópicas. A presença de fitalucinina é influente, especialmente da indústria têxtil, é uma preocupação ambiental devido à sua persistência e potencial toxicidade para a vida aquática. Falaremos agora sobre os branqueadores ópticos, que é uma classe, né, de corantes têxteis muito interessantes, porque a sua aplicabilidade é algo que traz, que nós vamos olhar hoje para o que a gente vê na química, até mesmo em disciplinas teóricas como a mecânica quântica, a gente vê que essa maneira que esses corantes têm como seu próprio mecanismo, e a gente vai analisar isso, é muito interessante, utilizando propriedades, né, da luz para que ocorra realmente essa aplicabilidade desses corantes. E a gente vai ver isso um pouco mais profundo agora. Vou falar um pouco sobre sua aplicabilidade. Eles são aplicados, né, esses corantes são aplicados em todas as fibras, né, que a gente tenha algum certo conhecimento. E sua aplicação, né, envolve, né, um tingimento, um aspecto de dispersão ou suspensão. Só que em vez de ter uma aplicação muito direta, ele envolve uma segunda fase, né? O que ocorre? As fibras, né, que vão ser tingidas por esse corante passam por um processo de descoloração. Seria ali como um processo de decomposição, né, que a gente for analisar uma certa analogia. E essas fibras, depois desse processo de descoloração, adquirem uma tonalidade amarelada. Depois, quando alcança essa etapa, depois dessa ação, aí chega, né, os nossos branqueadores e aí fazem um processo de neutralizar essa cor amarela. Então, é como descolorar se chegasse já o nosso corante, já dando o pigmento, mas esse dado pigmento, ele tem um mecanismo muito interessante, né? Porque ocorre através de absorção e emissão de radiação. E isso é muito interessante, porque quando, né, esse corante, né, ele é aplicado a essa fibra, né, o que ocorre? Ocorre uma absorção na região do ultravioleta, então a gente não vê esse processo ocorrer porque não está dentro do espectro da luz visível. E quando ocorre a emissão, ou seja, a coloração dessa fibra, irá ocorrer já no espectro visível. Então é muito interessante, né? Então, e se diz muito pelo nome, né? Então, ele absorve essa tonalidade amarela, né? Depois desse processo de decomposição dessas fibras, para ir depois a cor que vai dar origem, né, a essa pigmentação com esse corante é dado por uma emissão, né? E aí, emissão aí, vamos dizer, de fótons, né? Na região do luz visível, né? Ali na faixa entre 400 e 450 nanômetros. Falando sobre questão de estruturas, né? As estruturas associadas, né, a esses branqueadores, conforme mencionado na tabela, inclui várias classes, né? Como estilbenzenos, cumarina, naftalamidas, pirazol, moléculas com grupos carboxílicos, azomentíneos ou etilênicos, né, ligados a sistemas benzênicos, naftalênicos, pirênicos e anéis aromáticos, né? Nós temos aí um exemplo, né, de duas estruturas, é, demonstrando aí um exemplo de como é a forma estrutural desses branqueadores, né? E isso é muito interessante porque nós vemos nessas estruturas vários centros, né, aromáticos, mas também vários centros de condução, né, de movimentação eletrônica, né? Então a gente vê que essa característica de absorver e emitir
vem muito dessas estruturas desses compostos. E aí, terminando, né, um pouco desse conhecimento sobre esses corantes, um pouco das suas propriedades e aspectos relevantes à questão do tingimento, né? As fibras são tratadas com esses corantes, e é muito interessante que quando você coloca essas substâncias, né? As substâncias não, né? Mas essas fibras, quando tingidas com esse pigmento, com esse tipo de corante, no escuro elas brilham. Aí vem, claro, uma característica das roupas que nós vemos hoje, né? Algumas roupas que têm essa característica fluorescente, que nós vimos aí vendendo no mercado, né? Principalmente roupas que a gente vê em vários tipos de aplicabilidade, por exemplo, em serviços, né, sociais durante o escuro, né, na questão de obras nas estradas, a questão da roupa dos policiais, né, para indicar que ali está ocorrendo alguma operação. Então, tem muitas aplicabilidades. Claro que pode ser que aqui o que a gente vê pode ser que não venha necessariamente dos branqueadores ópticos, né, de fato, mas vem aí de derivados que têm essas características. Então, é muito interessante sobre essa questão, e aí trazendo um ponto um pouco mais separado, a questão da toxicidade. Esses branqueadores também não estão livres desse processo, né? Eles, dependendo do uso, dependendo de como é manuseado, pode provocar nos seres humanos reações alérgicas e, claro, dependendo da forma que você deposita isso na natureza, vai gerar, sim, rejeitos tóxicos prejudiciais. Então, claro que vai ter aí estudos sobre essa questão de como fazer o descarte de maneira correta desses materiais. Espero que tenham gostado de conhecer essas 3 classes de corantes. Muito obrigada por ficar até aqui.